Paz seja convosco, irmãos. Mais um vídeo que eu estou colocando no meu canal para abençoar a sua vida e que a palavra de Deus venha produzir resultado na sua vida, venha produzir fé, libertação e renovação de vida, renovação da mente. Então hoje a palavra que eu vou compartilhar com vocês é sobre Isaque na terra dos filisteus, que está lá em Gênesis 26. Eu vou ler do 1 ao 6, que diz assim: Sobrevindo fome sobre a terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Então, Isaque ficou em Gerar, mas logo apareceu oposição pelo rei dos filisteus, o rei Abimeleque. Os habitantes daquela terra se interessaram por sua esposa Rebeca. E Isaque, seguindo um exemplo negativo, que Abraão mentiu 2 vezes que Sara não era esposa dele, era irmã dele. E ele mentiu também, dizendo que ela era sua irmã, né? Então também a gente tem que ter muito cuidado com nossas ações, porque nossos filhos, geralmente, eles repetem aquilo que a gente faz. Tanto as coisas certas como as coisas erradas, né? Como a gente vê aqui nessa palavra. Como ele era muito próspero, pois tinha uma promessa de Deus, sua prosperidade levantou inveja do povo e entulharam seus poços. Então o rei dos filisteus mandou ele se retirar dali e ele saiu porque ele não era um homem guerreiro, um homem de guerra, assim como o irmão dele, né, o Ismael, era um homem guerreiro. Se alguém viesse para tentar atulhar os poços dele, ele simplesmente pegava uma espada e matava. Mas Isaac, não era assim. Ele simplesmente levantou e saiu. Então ele sai e ele cava o primeiro poço no vale de Gear. Gênesis 22:19, que diz assim: Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gear contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Os pastores de Gear se adonaram do poço de Isaque, que chamou o poço de Ezeque, poço da contenda, significa essa palavra. Sabe quando tu pensa, agora vou ficar aqui e crescer aqui, mas o inimigo se adona do poço e ele vai mais além. O lugar que parece bom aos meus olhos não é o que Deus quer para mim, né? Essa palavra deixa essa lição, né, para nós, que às vezes pensamos que o lugar que a gente está é um lugar de baixar as estacas, né, e ficar ali, mas às vezes Deus quer que a gente vá além. Então então ele cava o segundo poço, que está em Gênesis 26:21, que diz assim: Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Daí ele pensa, agora vai dar certo, vou ficar aqui e prosperar muito. Daí eles contendem novamente.
e ele chama o poço de Sitna, que significa poço da inimizade. Mas ele não desiste, mesmo em profunda oposição, e não contende com os inimigos. Não guerreia. Continua firme, né? No princípio ele queria ir ao Egito, pois lá tinham águas, mas Deus impediu dele ir para o Egito. O Egito sempre significa como hoje seria o inferno, né? Ele tipifica o inferno. Ele é um lugar que sempre Deus nunca quis que o homem, não quis que Abraão fosse para lá, não quis que Isaac fosse para lá, porque era um lugar que tinha muita idolatria, muito culto a deuses pagãos naquele lugar, né? Mas ele estava confuso. Deus não permite que eu vá para o Egito e não consigo ficar em lugar nenhum. E não por causa da oposição dos inimigos. O inimigo não me dá sossego. Estou sempre na defesa. Às vezes pensamos assim, né? O inimigo não baixa a guarda, está sempre atacando. E eu não consigo trégua nessa peleja. Nessa hora é necessário ter e exercitar perseverança. O que é perseverança? É a permanência num estado ou uma atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Daí pensamos, será que estou mesmo no plano de Deus? Pois as coisas estão dando errado. Parece que estou no plano do diabo. Será que nasci para sofrer? Quem já falou e pensou isso, né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase que provavelmente já ouviram, que as pessoas dizem assim: minha vida é um inferno. E às vezes é parecido mesmo com, mas o inferno é muito pior. Se aprendermos bem como é o inferno, vamos ver que nada se compara àquele lugar de tormento. Então, continuando, perseverou mais uma vez Isaac, mesmo contra todas as probabilidades, cavou outro poço, mesmo sem saber se encontraria água. E provavelmente o poço seria roubado também, mas permaneceu fiel e inabalável. Aí é necessário sobrepor o desânimo, porque quando as coisas não dão certo, vem aquele sentimento de desânimo, né? De sentimento de derrota, sentimento de frustração, né? Continuou cavando poços. Então ele cavou o terceiro poço, que está lá em Gênesis 26, 22. Partiu dali e cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Mas com esse não contenderam, e ele chamou de Reobote, que significa lugar de prosperidade, alargamento ou amplitude. Então a gente vê nessa palavra que as dificuldades estavam impelindo ele para um lugar melhor, para um nível mais alto. Muitas vezes pensamos que as oposições, as derrotas, as dificuldades vêm para nos parar, mas os problemas, as adversidades, as lutas não são sinais de pare. Devemos ter perseverança e continuar no propósito e na missão pela qual Deus estabeleceu para nossas vidas. Então esse poço significa prosperidade aos perseverantes. Às vezes o inimigo te impele ou te empurra para a bênção, para o destino, que seria de Davi se não fosse o gigante, né? Quando Davi lutou com o gigante, para os homens era uma impossibilidade. Era impossível alguém vencer aquele gigante de 3,10 metros de altura.
Mas então se levantou Davi, um homem, um menino, um adolescente com 1,65 m e derrotou o gigante pelo poder de Deus, cravando aquela pedra na cabeça do gigante, derrubando ele por terra, e depois ele passou a própria espada do gigante no pescoço dele, arrancou a cabeça dele e levantou como um troféu para o povo de Israel e os filisteus que estavam ali, né? Então foi também um divisor de águas na vida de Davi. Davi se tornou um rei depois disso e ficou muito próspero, muito rico depois de vencer esse gigante. Então ele foi impelido para esse combate, impelido, e tudo que parecia ser para ele a morte dele, mas foi o começo de uma grande vitória. Levou ele de um pastor de ovelhas para sentar num trono, num palácio. Então, a gente nunca entende quais são os propósitos de Deus, né? Mas Deus tem propósitos grandiosos. Gênesis 26, 23 diz assim: Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Finalmente ele armou a tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço, o quarto poço. Berseba é a capital do Negueb. O Negueb é aquele lugar que, num certo período do ano, ele se torna um rio. Ele desce a água da montanha e vem como se fosse um rio. A água é super abundante naquele lugar. Não é simplesmente um poço, é um rio de águas. E um rio de água no deserto é algo muito importante. Então, Berseba é o poço do juramento, diz essa palavra. Negueb é uma região desértica ao sul da Palestina, um lugar árido, muito seco, um grande deserto. Mas durante os meses de outono a abril, estação das chuvas, recebe um fenômeno natural e espantoso. Até tem um vídeo que mostra isso, né? Você pode olhar, o nome é Torrentes do Negueb. É uma bênção maravilhosa. Mas eu quero ler o Salmo 126, que para encerrar essa palavra, né? Onde acaba o cativeiro da Babilônia. E eles ficam muito felizes também com o que acontece ali, né? Salmo 126. Que é como esse povo ficou alegre, né? Depois de receber esse livramento e descobrir esse lugar abençoado, né? Onde tem tanta água. Então, o título do Salmo 126 é Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, aqui no Salmo 126 também fala das torrentes do Negueb, né? Que o Senhor restaurou a sorte do povo depois que foi cativo. Depois de ficar 70 anos cativo na Babilônia, ele compara a restauração do povo como as torrentes do Negueb num lugar deserto. Então, que essa palavra venha nos trazer, para quem está passando por uma luta, por uma adversidade, por um deserto, saiba que o deserto é lugar de palavra. E Jesus venceu Satanás com a palavra lá no deserto. O deserto é lugar de palavra.
Então, precisamos tirar proveito do deserto e ser mansos, humildes, assim como foi Isaac, e perseverante como foi Isaac. Se eu não consigo nesse lugar, parto mais para frente e procuro ter sabedoria que vem lá do alto para que Deus possa dar a instrução certa e que meus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor, ouvir a instrução, ouvir aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Então, que essa palavra venha produzir vida e vida em abundância dentro de você. E nunca esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha transformar tudo aquilo que está deserto em torrentes de água na sua vida. Que Deus venha nos propor vitória, paz e venha nos dar entendimento pela palavra. Venha nos dar sabedoria, venha nos dar força, revestimento. Porque somos pecadores, somos fracos, falhos, pecamos, mas Deus perdoa nossas falhas, nossos pecados e quer nos dar vida e vida em abundância nessa terra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.